O que a gente estava comentando há um tempinho, né, é que nosso interesse era resolver esse problema aqui, que é um problema diferente dos dois problemas anteriores, que é um problema de minimizar, né? Eu tenho que minimizar essa função sujeita a esse conjunto de restrições. Nós, então, achamos as equações das retas correspondentes às restrições, delimitamos aqui a região de viabilidade e achamos o ponto ótimo, né? Então, o ponto ótimo é esse ponto aqui. Agora, a pergunta é, qual é o valor de x1 e x2 nesse ponto? A gente já viu que esse ponto, ele é um ponto que é um ponto de interseção entre as retas vermelhas, x1 mais x2 igual a 8, e a reta em amarelo, que é 2x1 menos 3x2 igual a zero, né? No caso da reta. Bem, o que a gente faz para determinar x1 e x2? Eu tenho que resolver esse sistema linear aqui. Se é um sistema linear com duas variáveis e duas equações, eu tenho que resolver. Como que eu faço para resolver? Então, primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa primeira linha aqui por menos 2. Com isso, essa primeira linha fica menos 2x1 menos 2x2, que é igual a menos 16. A segunda equação mantém o igual, 2x1 menos 3x2 igual a zero. Somo as duas. Quando eu somar esse com esse, isso vai dar zero. E aqui eu tenho menos 5x2 igual a menos 16. Porque é menos 16 mais zero e menos 2x2 menos 3x2. Com isso, multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu fico com 5x1 igual a 16. E no final das contas, x1 é igual a 16 sobre 5. Até aí, tudo bem? Bem, como x1 é 16 sobre 5, como que eu faço para achar o x2? Eu vou usar uma das duas equações para achar o x2, né? Eu já sei que x1 mais x2 é igual a 8, que 2x1 menos 3x2 é igual a zero. Eu posso substituir o x1 em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou escolher substituir nessa daqui, ó. x1 mais x2 igual a 8. Como x1 é 16 quintos, eu vou substituir aqui 16 sobre 5 mais x2 igual a 8. Ou seja, x2 é igual a 8 menos 16 sobre 5. Então, x2 vai ser igual a 8 vezes 5, 40, menos 16 dá 24. 24 sobre 5. Então, esse é o valor de x2. Então, resolver a partir da solução desse sistema linear, eu acho o valor de x1, que é 16.500, e o valor de x2, que é 24.500. Essa corresponde à solução ótima que está apresentada aqui. Não raras vezes, quando vocês visualizarem assim, solução ótima, um x2 estrela e um x1 estrela, normalmente é assim que a gente denota a solução ótima. A gente coloca uma estrela para representar a solução, os valores ótimos, né? Gostaria de falar alguma coisa? Professor, Pois não, fala, Haroldo. aqui é o Harold. Não seria x1 igual a 24 quintos? E o x2 igual a 16 quintos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pode ser que eu tenha colocado aqui errado aqui embaixo, né? Ali em cima, professor, tá menos 5x2 igual a menos desculpa. 16. Isso. Isso, Depois foi para desculpa. x1. Aqui é x2 e aqui é x1. Certo. Esse aqui é x1, esse aqui é x1. Esse aqui é x1, né? Gente, obrigado.
É isso mesmo. X1 é 24.500 e X2 é 16.500. Muito bem. Vamos caminhar, então. Tá claro isso? Bem, com isso, olha, na realidade, assim, na prática, eu chuto um valor de Z arbitrário, encontro aqui a curva de nível e vou deslizando essa curva de nível para baixo. Eu não preciso ficar calculando, chutando esses valores arbitrários aqui. Eu posso fazer isso, mas eu não preciso fazer isso, exatamente, né? Então eu posso simplesmente achar o primeiro, o segundo e ir deslizando isso em retas paralelas até que eu perceba que esse é o último ponto de cruzamento da curva de nível na região viável. E aí eu determino qual o valor de x1, determino o valor de x2 pela interseção entre as equações, e depois substituo esse valor de x1 e esse valor de x2 na função objetivo, no z. Né? Então eu achei x1 é 24.500, então dá 3 vezes 24.500, mais 9 vezes 16.500. Isso vai dar 216 sobre 5. Então, não precisa exatamente como que eu vou chutar, né? Exatamente 216 sobre 5. Então, é complicado achar isso, né? Fazer isso, chutar exatamente esse valor. Então, a maneira que eu faço é traço uma ou duas retas paralelas correspondentes à curva de nível da função objetivo e depois venho deslizando retas paralelas até cortar a região viável pela última vez. Feito isso, eu acho o ponto, e achando o ponto, eu substituo em z, acho esse valor da função objetivo ótimo aqui. Então, essa solução, os valores de x1 e x2, eu chamo de solução ótima, e o valor da função objetivo obtido a partir da solução ótima, eu chamo de valor ótimo, ok? Ok. O próximo exemplo que eu quero mostrar é um exemplo onde a gente tem um problema com nenhuma solução. Esse caso é possível. Se a gente modela errado, em que situação prática isso acontece? É uma modelagem equivocada, porque você está resolvendo um problema real. Esse problema real tem uma solução, né, na vida real. O cara está adotando uma política de produção, uma política de estoque, enfim. E aí, se eu modelo matematicamente e eu tenho nenhuma solução, é um indicativo de que eu modelei errado. Né? Então, é importante que a gente identifique essas situações. Então, o que significa um problema sem solução? Significa que é um problema que foi modelado equivocadamente, isso é um problema da prática. Então, repara esse problema aqui. Se eu pegar esse problema, onde eu quero maximizar 3x1 mais 2x2 sujeito a esse conjunto de restrições aqui, quando a gente representa graficamente, fazendo, né, naturalmente, obtendo esses quadros e tudo mais, eu tenho aqui a equação da reta, a inequação, e repara o seguinte, essa inequação aqui, a região de pontos está para baixo, essa vermelha, e a verde está para cima. Ou seja, a única região de interseção entre elas é essa região de interseção aqui, ó. Onde eu estou, não sei se vocês estão, vou botar o apontador a laser. Ó, a região de interseção é essa região aqui, ó, né? Daqui para lá, para frente. Mas essa região de interseção me interessa? Não, porque eu estou restrito ao primeiro quadrante, já que x1 e x2 serem maiores ou iguais a zero, restringe a minha região viável a esse pedaço aqui. Ou seja, eu não tenho um conjunto de pontos que satisfaça a todas as restrições simultaneamente. Quando eu olho aqui, a verde aqui nesse primeiro quadrante está indo para lá e a vermelha está vindo para cá. Ou seja, nesse primeiro quadrante elas não têm nenhuma região de interseção. Significa que a região viável é vazia, ok? Eu preciso ficar atento porque esse tipo de situação acontece. Então, esse slide é para chamar a atenção para esse tipo de situação, que é uma situação especial, né? Isso acontece não só num problema com duas variáveis, mas se acontece com duas variáveis, acontece com problemas com mais variáveis, né?